Você sabia que Bette Davis e Marlon Brando eram considerados antipáticos na vida real? O comportamento difícil deles no set frustrava diretores e colegas de elenco, com alguns desejando que pudessem ser substituídos. Mas eles não estavam sozinhos. Aqui estão 15 atores da Era de Ouro conhecidos por serem notoriamente difíceis na vida real. Joan Crawford. Ela não era realmente uma pessoa desagradável, mas seu perfeccionismo incansável frequentemente a transformava em uma dor de cabeça para diretores e colegas. Crawford era tão exigente que se recusava a realizar uma cena a menos que atendesse aos seus rigorosos padrões, o que a tornava tanto uma estrela reverenciada quanto uma fonte de frustração no set. Essa atitude intransigente, embora fosse um testemunho de sua dedicação, frequentemente alienava aqueles ao seu redor. A obsessão de Crawford com os detalhes se estendia a todos os aspectos de suas performances. Os diretores frequentemente se encontravam controlados por suas exigências perfeccionistas, já que ela insistia em inúmeras refilmagens para garantir que sua iluminação, ângulos e interpretação estivessem impecáveis. Por exemplo, no set de Mildred Pierce, Crawford supostamente entrou em conflito com o diretor de fotografia sobre as configurações de iluminação que ela sentia não capturavam sua beleza adequadamente. Isso resultou em atrasos e tensões que deixaram a equipe exasperada, mesmo enquanto ela entregava uma atuação vencedora de Oscar. Sua rivalidade com Bette Davis durante o que terá acontecido a Baby Jane continua sendo uma das mais notórias de Hollywood. Crawford teria sabotado Davis espalhando rumores e até recorrendo a truques físicos, como adicionar pesos ao seu figurino durante cenas em que Davis teve que arrastá-la. Essas ações perturbaram a produção e ressaltaram a disposição de Crawford para manipular situações a seu favor. As interações de Crawford com co-estrelas e figurantes também eram carregadas de tensão. Ela mantinha uma hierarquia rígida no set, frequentemente falando de maneira superior para aqueles que considerava inferiores. Enquanto muitos admiravam sua determinação e profissionalismo, outros a ressentiam por seu comportamento condescendente e sua insistência em ser o centro das atenções. Apesar de sua reputação difícil, o imenso talento e determinação de Joan Crawford a solidificaram como uma das atrizes mais icônicas de Hollywood. No entanto, sua busca implacável pela perfeição muitas vezes ofuscava sua bondade, deixando para trás um legado como uma lenda e uma figura polêmica na indústria. Sua história serve como um lembrete complexo de como a grandeza pode às vezes vir à custa de relacionamentos e boa vontade. Bette Davis. A atriz vencedora de 2 Oscars era infame por seus conflitos no set, decorrentes de suas altas expectativas para si mesma e para todos ao seu redor. No set de Jezebel, o filme que lhe rendeu o 2º Oscar, a obsessão de Davis pela perfeição a fez ser tanto admirada quanto temida. Ela exigia que a equipe de figurino garantisse que cada botão, linha e acessório estivessem alinhados com sua visão, e se não estivessem, sua ira era palpável. Ela era implacável, uma vez reduzindo uma assistente de figurino às lágrimas por causa de uma fita fora do lugar. Para ela, cada detalhe importava porque contribuía para a autenticidade de sua atuação. Mas essa intensidade muitas vezes tornava trabalhar com ela um pesadelo para os outros. Suas disputas não se limitavam à equipe. Os co-estrelas de Davis frequentemente suportavam o peso de seu temperamento. Ela chamou Miriam Hopkins de difícil durante a colaboração delas em Old Acquaintance. No entanto, críticos e pessoas de dentro frequentemente apontavam que a própria Davis instigou a famosa rivalidade ao zombar das habilidades de atuação de Hopkins. Nem os protagonistas masculinos foram poupados. No set de A Malvada, sua atuação lendária como Margot Channing foi acompanhada por suas críticas constantes a Gary Merrill, com quem ela se casou mais tarde, chamando-o de preguiçoso durante as filmagens. Seu desdém também se estendia aos diretores, acusando-os de incompetentes se discordassem de sua interpretação de uma cena. Ela uma vez saiu do set de Vitória Amarga porque sentia que o diretor Edmund Goulding não estava capturando seus melhores ângulos. Apesar do brilho que ela trouxe para a tela, esses momentos de arrogância desmedida dificultavam para seus colegas apreciarem totalmente seu talento. A imensa popularidade e sucesso de Bette Davis amplificaram o peso de seu comportamento. Ela fez mais de 100 filmes. Ela ganhou 2 Oscars de melhor atriz por Dangerous em 1935 e Jezebel em 1938. E recebeu 10 nomeações recordes ao Oscar por papéis principais. Em 1999, o American Film Institute classificou-a como a 2ª maior estrela feminina do cinema clássico de Hollywood. Sua popularidade perdurou durante décadas, tornando-a uma das atrizes mais celebradas de todos os tempos. Errol Flynn. Errol Flynn, o galã aventureiro que se tornou sinônimo de filmes de aventura como Capitão Blood e As Aventuras de Robin Hood, era tão infame fora das telas quanto era celebrado.
Seu bom visual e carisma o tornaram uma sensação de bilheteria. Mas seu comportamento em relação a colegas, figurantes e até fãs pintou um quadro muito mais sombrio. O estilo de vida autocomplacente e o desrespeito de Flynn pelos outros frequentemente faziam dele um pesadelo para trabalhar. Um grande motivo para Flynn ser considerado um idiota era seu hábito de zombar dos colegas de elenco, particularmente aqueles que ele considerava menos talentosos ou experientes. No set de Captain Blood, Flynn supostamente menosprezava os membros do elenco por errarem as falas ou não acompanharem sua energia. Em vez de oferecer incentivo, ele usava os erros deles como material para piadas públicas, o que os envergonhava e criava um ambiente de trabalho tóxico. Seu senso de superioridade também se estendia aos figurantes e membros da equipe, que frequentemente o descreviam como condescendente e desdenhoso, tratando-os como se estivessem abaixo dele. A inclinação de Flynn para piadas práticas frequentemente ultrapassava a linha para a crueldade. Por exemplo, ele era conhecido por mexer nos acessórios, causando acidentes que achava engraçados, mas que deixavam os outros humilhados ou feridos. Esse comportamento alienou muitos que trabalhavam ao lado dele, pois nunca sabiam quando poderiam se tornar alvo de uma de suas brincadeiras. Seu atraso crônico e falta de profissionalismo também tornavam difícil lidar com ele. Flynn era notório por chegar às 7 horas atrasado, muitas vezes de ressaca das festas da noite anterior. Sua atitude despreocupada atrasava as produções e frustrava tanto os diretores quanto os membros do elenco. Em vez de se desculpar, Flynn muitas vezes conseguia se livrar dos problemas com seu charme, deixando os outros para cobrir o prejuízo causado por sua irresponsabilidade. Talvez o mais prejudicial para a reputação de Flynn tenham sido seus problemas legais e escândalos fora das telas. Acusações de estupro de menores na década de 1940 mancharam sua imagem e alimentaram os tabloides, lançando uma longa sombra sobre sua carreira. Embora Flynn tenha sido absolvido, o escândalo reforçou sua reputação como um homem que explorava seu charme e poder para fins egoístas e muitas vezes prejudiciais. Em suma, o talento inegável de Errol Flynn e sua presença na tela foram ofuscados por sua arrogância, desconsideração pelos outros e propensão a um comportamento imprudente. Suas travessuras podem ter contribuído para sua mística rebelde. Mas para aqueles que trabalharam com ele, o charme de Flynn escondia uma personalidade profundamente egocêntrica e muitas vezes cruel, que lhe rendeu o rótulo de um verdadeiro idiota. Clark Gable. Clark Gable, o rei de Hollywood, era conhecido por seu charme, carisma e performances lendárias em filmes como E o Vento Levou e Aconteceu Naquela Noite. No entanto, por trás de sua persona encantadora, Gable frequentemente era criticado por seu comportamento desdenhoso e arrogante, especialmente em relação àqueles que ele considerava inferiores ao seu status. Enquanto seu carisma na tela cativava o público, suas ações fora dela revelavam um lado muito menos atraente. O motivo pelo qual Gable ganhou a reputação de ser um idiota foi o seu tratamento com os colegas de elenco e colaboradores. Durante as filmagens de E o Vento Levou, Gable zombou abertamente de Vivien Leigh, a atriz que interpretava Scarlett O'Hara. Leigh era conhecida por sua dedicação ao ofício, preparando-se meticulosamente para cada cena. Mas Gable desconsiderava seus esforços como exageradamente dramáticos, e se referia a ela como uma prima-dona pelas costas. Isso criou uma dinâmica tensa no set, pois Leigh lutava para lidar com as pressões do papel enquanto suportava a condescendência de Gable. A indiferença de Gable estendia-se aos figurantes e membros da equipe. Aqueles que trabalhavam em seus filmes frequentemente o descreviam como inacessível, observando que ele raramente interagia com alguém fora do elenco principal ou da equipe criativa. Figurantes lembravam-se de serem ignorados ou tratados como invisíveis, com Gable se recusando a reconhecer a presença deles. Esse comportamento era especialmente irritante, dado o caráter colaborativo da produção cinematográfica, onde cada participante desempenha um papel no sucesso do projeto. Ele também usava seu poder de estrela para manipular situações a seu favor, desconsiderando as regras que os outros tinham que seguir. No set de Mutiny on the Bounty, Gable insistiu em várias refilmagens de cenas não porque estavam com defeitos, mas porque estava insatisfeito com a forma como sua atuação aparecia em comparação aos seus colegas de elenco. Este hábito de priorizar sua imagem sobre os esforços coletivos da equipe frustrava diretores e membros da equipe, que eram forçados a acomodar seus caprichos. A atitude desdenhosa de Gable se estendia além do local de trabalho. Relatos de fãs que o encontraram frequentemente o descreveram como brusco ou indiferente, em forte contraste com sua persona afável na tela. Embora seu estrelato o tenha tornado um dos atores mais amados de seu tempo, aqueles que trabalhavam com ele frequentemente viam um homem cujo ego e senso de direito eclipsavam seu talento lendário. Por todas as suas conquistas cinematográficas, o comportamento de Gable lhe rendeu a reputação de ser, às vezes, um verdadeiro idiota. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart.
O exemplo perfeito do durão da era dourada de Hollywood tornou-se um ícone cultural através de seus papéis em clássicos como Casablanca e O Falcão Maltês. No entanto, seu comportamento fora das telas muitas vezes contrastava fortemente com sua persona fria e composta nos filmes. Embora seu talento e charme fossem inegáveis, Bogart também era conhecido por ser abrasivo, difícil e, por vezes, francamente desagradável. Um dos exemplos mais claros da personalidade difícil de Bogart surgiu durante a filmagem de Uma Aventura na África. Sua coestrela, Katharine Hepburn, uma profissional consumada com uma ética de trabalho rigorosa, rapidamente se tornou o alvo da zombaria de Bogart. O estilo de vida abstêmio e consciente da saúde de Hepburn contrastava com o amor de Bogart por beber e fumar, levando-o a apelidá-la de Senhorita Certinha. Ele frequentemente a provocava sobre seu comportamento rígido e até desdenhava de seus esforços para manter a produção funcionando bem no ambiente hostil da selva. Hepburn mais tarde contou em suas memórias que a bebida de Bogart e sua atitude casual frequentemente a frustravam, criando uma tensão constante entre os dois. A propensão de Bogart para a bebida pesada não era apenas um vício pessoal, ela frequentemente interrompia os cronogramas de filmagem. Em várias ocasiões ele chegava atrasado ou despreparado, obrigando diretores e co-estrelas a contornar suas ressacas. Durante as filmagens de Ter ou Não Ter, Lauren Bacall, sua futura esposa, supostamente teve que cobrir por ele durante cenas quando a bebida prejudicava seu desempenho. Sua natureza combativa também se estendia aos diretores. Bogart frequentemente discutia com ele sobre decisões criativas, insistindo que sua interpretação de uma cena estava correta e descartando sugestões alternativas. No set de In a Lonely Place, seus confrontos com o diretor Nicholas Ray se tornaram tão acalorados que quase descarrilaram o filme. A recusa de Bogart em comprometer-se frequentemente criava uma atmosfera tensa, já que seus colegas se sentiam obrigados a acomodar sua natureza obstinada. O comportamento abrasivo de Bogart não se limitava ao trabalho. Socialmente, ele era conhecido por sua língua afiada e humor sarcástico, que frequentemente alienavam aqueles ao seu redor. Embora seu charme conquistasse alguns, outros achavam seu humor mordaz e mal-intencionado. Seu talento lendário como ator o tornou uma das estrelas mais reverenciadas de sua época, mas seu comportamento dentro e fora do set consolidou sua reputação como alguém que podia ser realmente desagradável. Marlon Brando. Marlon Brando era considerado imprevisível, egocêntrico e tinha um comportamento desconsiderado no set, o que o tornava um dos atores mais desafiadores para se trabalhar. Um dos exemplos mais infames da natureza difícil de Brando foi durante as filmagens de Rebelde no Mar. A recusa de Brando em aderir ao roteiro ou seguir as instruções da direção frustrou não apenas o diretor do filme, Lewis Milestone, mas também seus colegas de elenco. Brando era notório por improvisar falas e alterar cenas para se adequar à sua visão, frequentemente prejudicando os cronogramas de produção. O coastro Trevor Howard teria ficado tão frustrado com as travessuras de Brando que sua relação no set se tornou fria, com Howard chamando Brando de uma criança mimada e egoísta. Os atrasos de Brando se tornaram um problema recorrente durante a produção. Ele frequentemente chegava horas atrasado, fazendo com que o elenco e a equipe ficassem esperando, enquanto ele desfrutava de cafés da manhã demorados ou se envolvia em hobbies pessoais. Quando ele chegava no set, suas exigências por tratamento especial interrompiam o fluxo de trabalho. Por exemplo, Brando insistia em mudanças no roteiro para dar mais profundidade ao seu personagem, mesmo que isso significasse reescrever cenas no último minuto. Esses atrasos fizeram o filme ultrapassar muito o orçamento, com os custos de produção fora de controle, um fator significativo no eventual fracasso comercial do filme. Seu desdém por figurantes e membros da equipe consolidou ainda mais sua reputação de ser desagradável. No filme O Grande Motim, quando os figurantes expressaram reclamações sobre as condições de trabalho extenuantes, Brando os desconsiderou como ingratos, minimizando suas dificuldades. Essa condescendência gerou ressentimento entre a equipe, que já o via como egocêntrico e desconectado da realidade dos desafios da produção. O comportamento errático de Brando se estendeu a outros filmes também. No set de Apocalypse Now, sua recusa em se preparar para o papel levou a um caos. Ele apareceu acima do peso e admitiu que não tinha lido o roteiro, forçando o diretor Francis Ford Coppola a reescrever grande parte do filme de improviso para acomodá-lo. As exigências de controle de Brando, juntamente com sua falta de profissionalismo, empurraram a produção para o caos. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, uma lenda inovadora de Hollywood, foi celebrada por seu espírito ferozmente independente e talento extraordinário para atuar. Com 4 Oscars e uma carreira que se estendeu por 6 décadas, ela se tornou uma das figuras mais reverenciadas na história do cinema.
No entanto, a natureza determinada de Hepburn e sua busca incansável pela perfeição muitas vezes alienaram aqueles que trabalhavam com ela, dando-lhe a reputação de ser difícil de lidar. Uma das demonstrações de domínio mais notórias de Hepburn ocorreu no set de The Philadelphia Story, um filme que consolidou seu lugar como uma protagonista. Enquanto sua atuação foi universalmente aclamada, seu comportamento nos bastidores deixou muito a desejar. Hepburn, que tinha controle criativo significativo sobre o projeto, frequentemente impunha suas ideias ao diretor e colegas de elenco. Ela interrompia conversas, insistia que sua visão era superior e descartava sugestões alternativas com pouco respeito pela colaboração. Essa assertividade, embora fosse um testemunho de sua confiança, frustrava colegas que se sentiam excluídos. A falta de paciência de Hepburn para com aqueles que ela considerava menos inteligentes ou menos dedicados muitas vezes causava tensão no set. Ela tinha um desdém particular por atores que não correspondiam à sua ética de trabalho, e não tinha vergonha de demonstrá-lo. Durante as filmagens de Woman of the Year, seu co-estrela Spencer Tracy teria suportado o peso de suas críticas autoritárias. Embora os dois tenham desenvolvido mais tarde um vínculo pessoal e profissional próximo, o tratamento inicial de Hepburn a Tracy refletia sua tendência de passar por cima de quem ela sentia que não estava atendendo seus padrões exigentes. Seus confrontos com diretores foram igualmente lendários. Hepburn tinha pouca tolerância para o que percebia como incompetência ou ineficiência. No set de A Rainha Africana, ela frequentemente discutia com o diretor John Huston, questionando seus métodos e até tentando anular suas decisões. Os membros da equipe muitas vezes a achavam condescendente e com uma opinião muito forte, o que criava uma atmosfera desafiadora no set. Apesar de seu brilho, o perfeccionismo e a personalidade forte de Hepburn podiam torná-la intimidante e difícil de abordar. Enquanto sua presença imponente a ajudava a dominar a tela, também tornava o trabalho ao seu lado uma tarefa assustadora. Seu comportamento, impulsionado por seus padrões intransigentes, deixou uma impressão duradoura como um marco de sua grandeza e uma fonte de frustração para aqueles que tinham que suportá-lo. John Wayne. John Wayne, uma das figuras mais icônicas da era de ouro de Hollywood, construiu seu legado em interpretações grandiosas de heróis rudes em filmes como No Tempo das Diligências e Rastros de Ódio. Com mais de 170 filmes em seu nome e um Oscar por bravura indômita, Wayne foi um dos maiores atrativos de bilheteria de sua era. No entanto, sua personalidade dominadora e natureza intransigente frequentemente o tornavam uma figura polarizadora e difícil no set, lhe valendo a reputação de ser realmente um grosseiro. No set de The Alamo, um projeto apaixonante que ele dirigiu e estrelou, o comportamento autoritário de Wayne atingiu novos patamares. Determinado a fazer o filme um sucesso, ele foi implacável em pressionar o elenco e a equipe para seguirem sua visão, muitas vezes recorrendo a táticas de intimidação. Os atores lembravam Wayne gritando com membros da equipe por pequenos erros e repreendendo figurantes por não seguirem suas instruções com precisão militar. Seu perfeccionismo frequentemente parecia autoritário, com alguns membros da equipe descrevendo a produção mais como uma ditadura do que como um esforço colaborativo. A recusa de Wayne em aceitar contribuições dos outros criou um ambiente de trabalho tenso, com muitos pisando em ovos ao seu redor. As fortes crenças políticas de Wayne também causaram atritos no set. Wayne tinha pouca tolerância para com aqueles que não compartilhavam suas opiniões. Em mais de uma ocasião, ele repreendeu colegas de elenco por expressarem opiniões liberais, levando a discussões acaloradas. Durante as filmagens de The Green Berets, Wayne teve um desentendimento com o ator David Janssen, que criticou a postura abertamente a favor da Guerra do Vietnã do filme. Wayne desconsiderou as preocupações de Janssen e supostamente disse-lhe para deixar a política de fora, embora as próprias opiniões de Wayne fossem centrais para o projeto. A intolerância de Wayne a erros o tornava uma figura particularmente desafiadora para se trabalhar. Colegas de elenco e diretores frequentemente achavam que ele não estava disposto a ceder, e sua presença imponente no set podia ser intimidadora. Embora alguns admirassem sua dedicação ao ofício, outros achavam sua atitude inflexível exaustiva. A atriz Maureen O'Hara, que trabalhou com Wayne em vários filmes, descreveu-o como irredutivelmente teimoso, mas admitiu que sua teimosia frequentemente beirava a grosseria. Gloria Swanson. Swanson era considerada uma das figuras mais difíceis de trabalhar. Alguns a consideram o pior caso de arrogância em Hollywood. O comportamento de Swanson durante o auge de sua carreira no cinema mudo exemplificava os excessos do estrelato. Era conhecida por insistir que sets inteiros fossem reconstruídos se não estivessem de acordo com seus padrões exigentes, sem se importar com o custo ou inconveniência para a equipe. Em certa ocasião, ela exigiu:
que uma cena luxuosa de salão de baile fosse reconstruída porque a iluminação não complementava seu vestido. Diretores e designers de cenários frequentemente se viam à mercê dela, forçados a acomodar seus caprichos para manter as produções nos trilhos. Suas exigências no set atingiram novos níveis durante as filmagens de Sunset Boulevard, o filme que viria a definir sua carreira. Trabalhando com o diretor Billy Wilder, o perfeccionismo de Swanson entrou em choque com a abordagem direta de Wilder ao fazer filmes. Ela supostamente insistia em múltiplas tomadas para cenas que não sentia capturar a essência de sua personagem, muitas vezes anulando as orientações de Wilder. Suas diferenças criativas levaram a discussões acaloradas, com Swanson se recusando a ceder mesmo quando Wilder ameaçava cortar cenas em que ela havia trabalhado arduamente. Sua insistência em ter controle sobre sua interpretação de Norma Desmond criou atritos durante toda a produção. Figurantes e membros da equipe que trabalharam com Swanson frequentemente a descreviam como desdenhosa e distante. Ela raramente interagia com alguém fora de seu círculo imediato, tratando atores de fundo e membros da equipe de menor escalão como insignificantes. Em uma ocasião, um figurante que acidentalmente esbarrou nela no set foi supostamente levado às lágrimas após Swanson repreendê-lo na frente de todo o elenco. Apesar desses desafios, o talento inegável de Swanson e sua dedicação ao ofício frequentemente ofuscavam sua reputação difícil. Sunset Boulevard tornou-se uma obra-prima cinematográfica, em grande parte devido à sua atuação inesquecível, Judy Garland. Judy Garland era notoriamente desafiadora de se trabalhar, com alguns chegando a rotulá-la como uma das personalidades mais insuportáveis de Hollywood. Apesar de seu status como uma estrela amada de clássicos como O Mágico de Oz e Agora Seremos Felizes, o comportamento errático de Garland, alimentado por vícios e problemas pessoais, frequentemente a tornava uma colega desafiadora e imprevisível no set. Durante as filmagens de O Mágico de Oz, os frequentes atrasos e mudanças de humor de Garland causaram atrasos significativos. Membros da equipe e co-estrelas, incluindo Ray Bolger, que interpretou o espantalho, lembraram sua imprevisibilidade como uma fonte constante de frustração. A dependência de Garland de anfetaminas prescritas pelo estúdio para manter seu horário de trabalho exaustivo exacerbava sua instabilidade. Ela chegava atrasada, às vezes incapaz de atuar, e ocasionalmente precisava ser persuadida a concluir as cenas. Essas interrupções obrigaram a equipe a trabalhar mais horas e a refilmar cenas repetidamente, tensionando tanto os orçamentos quanto a paciência. As inseguranças de Garland também criaram tensão entre seus colegas. Ela frequentemente acusava os outros de tentar miná-la ou roubar a cena. Por exemplo, durante as filmagens de Meet Me in St. Louis, ela supostamente entrou em conflito com o diretor Vincente Minnelli por causa de sua atenção aos seus co-estrelas, temendo que seu próprio papel pudesse ser diminuído. Seus rompantes emocionais e ciúmes dificultavam a manutenção de um ambiente de trabalho harmonioso para o elenco e equipe. Além disso, o tratamento de Garland com figurantes e membros menores da equipe contribuía para sua reputação de ser difícil. Em mais de uma ocasião, ela atacou indivíduos por contratempos menores, como falhas de figurino ou adereços fora do lugar. Embora alguns simpatizassem com ela como uma vítima da máquina de Hollywood, outros consideravam seu comportamento egocêntrico e exaustivo. Apesar de seu imenso talento e legado duradouro, as lutas e o comportamento errático de Judy Garland deixaram um rastro de colegas exasperados em seu caminho. James Cagney. James Cagney era considerado um dos melhores atores de Hollywood, mas sua intensa dedicação ao ofício e natureza intransigente muitas vezes o tornavam difícil de trabalhar. Embora suas atuações em filmes como Anjos de Cara Suja e Yankee Doodle Dandy lhe tenham rendido grande aclamação, seu comportamento nos bastidores frequentemente deixava colegas frustrados e alienados. Alguns o viam como excessivamente focado e indiferente, enquanto outros o consideravam francamente hostil. No set de Anjos de Cara Suja, a obsessão de Cagney com o realismo criou tensão entre o elenco. Conhecido por sua preparação meticulosa, ele frequentemente se desentendia com colegas de elenco que não abordavam seus papéis com a mesma intensidade. Suas críticas aos que considerava menos metódicos eram diretas e sem filtro, levando a confrontos embaraçosos no set. Colegas de elenco lembraram da relutância de Cagney em ceder, descrevendo-o como autoritário e obstinado em sua busca pela perfeição. O distanciamento de Cagney aumentou ainda mais sua reputação. Figurantes e membros da equipe frequentemente o consideravam inacessível, já que ele raramente se engajava em conversas casuais ou bate-papos. Ele era conhecido por desconsiderar tentativas de interação com uma resposta ríspida, sinalizando sua preferência por manter o foco no trabalho em questão. Enquanto alguns admiravam seu prodão,
Enquanto alguns viam sua dedicação e profissionalismo, outros o viam como frio e distante, criando uma atmosfera pouco acolhedora no set. Aumentando o atrito, a ética de trabalho intensa de Cagney às vezes beirava o autoritarismo. Era conhecido por desafiar os diretores sobre decisões criativas, insistindo que sua visão fosse priorizada. Em mais de uma ocasião, isso levou a discussões acaloradas, com diretores lutando para conter sua natureza determinada. Apesar desses desafios, a dedicação de Cagney ao seu ofício deixou uma marca indelével no cinema. No entanto, seu foco implacável e frequentemente comportamento indiferente lhe renderam a reputação de um colega difícil e, por vezes, pouco amável. Com todo o seu talento, trabalhar ao lado dele não era uma tarefa fácil. Mae West. Mae West não era apenas uma estrela, ela era o próprio show. Com sua sagacidade afiada, frases sedutoras e atitude destemida, ela dominava Hollywood como se fosse seu palco pessoal. Mas essa personalidade extravagante nem sempre facilitava o trabalho com ela. No set, West era toda sobre controle, e se você não se alinhasse, teria um tempo difícil. Tome She Done Him Wrong, por exemplo. West não apenas estrelou o filme, mas praticamente comandou o show. Ela entrou em conflito com o diretor Lowell Sherman sobre decisões criativas, indo ao ponto de insistir em assumir certos aspectos da direção ela mesma. Não ajudava que ela reescrevesse os roteiros para garantir que sua personagem tivesse mais falas e tempo de tela do que qualquer outro. Alguns poderiam chamar isso de ambição, mas seus colegas de elenco viam como puro ego. E a iluminação? Isso foi um grande problema para Mae. Ela exigia configurações específicas de iluminação para garantir que aparecesse impecável na câmera, não importando quanto trabalho extra isso criasse para a equipe. Se a iluminação não atendesse aos seus padrões, ela não hesitava em atrasar as filmagens até ficar perfeita. Para alguém trabalhando ao lado dela, provavelmente parecia menos um set de filmagem e mais um projeto pessoal de vaidade de Mae West. Seus co-estrelas também não eram imunes às suas travessuras. Muitos reclamavam de sua necessidade de monopolizar o holofote, tanto figurativa quanto literalmente. Compartilhar uma cena com Mae muitas vezes parecia ser secundário, e ela deixava claro que não estava ali para ser ofuscada. Mae West era inegavelmente talentosa, mas ao trabalhar com ela, digamos que ela garantia que todos soubessem quem era a estrela do show, e era sempre Mae. Spencer Tracy. A reputação de Spencer Tracy como um dos atores mais respeitados de Hollywood frequentemente entrava em conflito com a realidade de seu comportamento no set. Enquanto seus 2 Oscars e performances icônicas lhe renderam aclamação da crítica, suas lutas contra o alcoolismo faziam dele uma presença imprevisível e difícil durante as filmagens. No set de Adivinhe Quem Vem para Jantar, a saúde debilitada de Tracy e suas mudanças de humor voláteis criavam uma atmosfera tensa que deixava até os membros de equipe mais experientes inquietos. Conhecido por explodir por questões menores, seus acessos de raiva mantinham todos em alerta e seu comportamento errático frequentemente interrompia o processo de produção. Enquanto Katharine Hepburn permanecia leal e protetora dele, outros achavam seu humor e temperamento exaustivos. A genialidade de Tracy como ator era inegável, mas trabalhar com ele exigia paciência e força em igual medida. Jean Harlow. A imagem glamourosa de Jean Harlow a tornou uma estrela amada da Era de Ouro de Hollywood, mas seu comportamento no set era muito menos deslumbrante. Conhecida por suas tendências de diva, Harlow frequentemente chegava atrasada para as filmagens, deixando diretores e colegas de elenco frustrados. No set de Platinum Blonde, ela supostamente entrou em conflito com seus colegas sobre as escolhas de figurino, insistindo em ter a palavra final, mesmo quando isso interrompia o cronograma de produção. Suas exigências por pausas frequentes e atenção constante da equipe atrasaram ainda mais o processo de filmagem. Enquanto alguns admiravam sua confiança e charme, outros viam seu comportamento como egoísta e desnecessariamente dramático. O poder de estrela de Harlow era inegável, mas suas atitudes de diva a tornavam uma figura desafiadora no set. William Holden. A boa aparência robusta e o carisma natural de William Holden fizeram dele um protagonista na década de 1950, mas suas lutas contra o álcool frequentemente lançavam uma sombra sobre seu profissionalismo. Durante a filmagem de Stalag 17, o consumo de álcool de Holden frequentemente causava interrupções, desde chegar atrasado até discussões acaloradas com o diretor Billy Wilder. Seus colegas de elenco o descreveram como distante e temperamental, às vezes desaparecendo do set por horas, deixando a equipe lutando para se ajustar. O comportamento imprevisível de Holden frustrava aqueles que dependiam dele, pois sua bebida muitas vezes borrava as linhas entre o ator dedicado que ele podia ser e a presença disruptiva que, às vezes... Embora seu talento brilhasse em suas performances, trabalhar com ele era um exercício de paciência e resiliência. Bônus: Lawrence Tierney.
Lorne Dastardson, o tipo de ator cujo estilo natural e disposição rude o tornaram a escolha perfeita para o arquétipo do durão de Hollywood. Conhecido por sua natureza errática e muitas vezes violenta, Tierney baseou-se em sua reputação belicosa ao longo de sua carreira, uma reputação que o tornou um dos personagens mais temidos e mitologizados da indústria. Nascido no Brooklyn de pais irlandeses americanos, Tierney trabalhou em produções teatrais em Nova York antes de se mudar para Hollywood, onde assinou com a RKO Radio Pictures em 1943. Seus maiores papéis viriam em Dillinger, no qual interpretou o gangster e assaltante de banco dos anos 1930, John Dillinger, e no clássico filme noir de Robert Wise, Nascidos para Matar, em 1947. Em meados dos anos 1980, Tierney voltou a atuar. Com a cabeça um pouco mais fria, ele se estabeleceu novamente com papéis recorrentes em programas como Seinfeld e Star Trek, A Nova Geração. Ele assumiria seus projetos finais como septuagenário em Cães de Aluguel, em 1992, e Armageddon, em 1998, onde seu comportamento no set novamente chamaria a atenção negativa de seus colegas e representantes do estúdio. Ele se manteria firme até quase completar 83 anos de idade, com sua imagem de durão solidamente intacta até o fim.